Olá, estamos iniciando mais um programa Cleocimara Santiago e hoje contando para vocês um pouquinho desse tour gastronômico de Ponta Grossa, dos Campos Gerais. E você vai acompanhar aí desde cedo o que Ponta Grossa tem de melhor na gastronomia. São várias experiências mostrando que o turismo não é só cachoeira, não é só lugar bonito, né? É também hotelaria, é também gastronomia. Acompanha só. E seguindo aqui no tour gastronômico, eu vou falar aqui com a Karen, que é da ADETUR. Tudo bem, Karen? Tudo bem, muito prazer, que bom recebê-los aqui, acompanhando essa iniciativa aqui para fortalecer a gastronomia dos Campos Gerais. Aliás, nós estamos aqui num cenário de tirar o fôlego, né? Isso aqui tem se tornado realmente uma referência, um produto inovador aqui na cidade de Ponta Grossa e que tem se diferenciado por atrair um público jovem, né? Uma nova proposta aqui para a cidade. E estamos aqui finalizando o tour gastronômico com essa experiência significativa para vocês. E conta um pouquinho para nós desse segundo tour, desde o comecinho lá, começou cedo com um café com torresmo. Então, o tour gastronômico encerra o circuito gastronômico dos Campos Gerais. Então, a gente teve ações aí durante 45 dias de fomento à gastronomia. Então, nós tivemos o Fórum de Gastronomia com palestras, workshops, tivemos muitas ações de divulgação, né, junto à imprensa, onde o nosso objetivo é realmente enaltecer e mostrar para as pessoas que a região dos Campos Gerais tem diversidade, tem boas opções e que as pessoas não precisam ir para outras cidades e que o turista que aqui vem também podem apreciar e incluir a gastronomia dentro da sua experiência. E para finalizar realmente o circuito gastronômico, nós estamos realizando o segundo tour, que aí é um dia completo de atividades, onde a gente tem recebido representantes das entidades que trabalham com o turismo da região, formadores de opinião, imprensa, né, digitais influencers, enfim, para conhecer e experienciar durante um dia todo um pouco, né, do que a gente tem a oferecer aqui. Então, né, desde 8 horas da manhã a gente tem circulado aí diversos estabelecimentos que demonstram, né, trazem um pouquinho do que nós temos de opção. Então, nós tivemos ali a questão do virado com ovo frito, né, que realmente remete à questão do tropeirismo, o pessoal que trabalha no meio rural, que trabalhava no meio rural, onde eles necessitavam fazer uma refeição um pouquinho mais reforçada. Bom dia, meu nome é Luana, sou meu esposo Anderson. A gente tem o Cantinho do Torresmo faz 7 anos. A gente começou num empreendimento bem pequenininho, tipo uma garaginha, e era só delivery e retirada. Daí faz 5 anos que a gente veio pra cá, que a gente montou essa parte de salão e atendimento ao público. O virado do feijão surgiu de ideia do Anderson, né? Porque aqui em Ponta Grossa tem muita feijoada. Lugar que você vai é feijoada. E a gente queria fazer por ter um conhecimento já da época da infância, com o pai dele, com o avô dele, lidar com essa parte de sítio, essas coisas, ele sabia fazer o torresmo pururu, né? E daí ele foi se aperfeiçoando, foi aprendendo, até que a gente criou não, né? Já tinha em outros lugares, mas praticamente nós que trouxemos para Ponta Grossa o torresmo de lombo. Na sequência, nós fomos visitar as cervejarias, que também, né, tem nosso histórico aqui da maior produção cervejeira, né, que além das industrializadas, a gente tem também a artesanal. A maioria que eu conheço aqui, como conhece, eu sou o Ricardo Carvalho, sou o mestre cervejeiro aqui da Oakbeer, proprietário também. Antes de a gente conhecer a fábrica lá, vamos fazer a história da Oak, como surgiu, como está hoje. Depois a gente vai conhecer a fábrica, depois vamos
torneira aberta para nós aí. A Oak Beer, ela nasceu em 2011 em Fartura, interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena lá, onde a gente montou um sonho, um projeto entre 3 irmãos, por isso Oak, né, o sobrenome nosso, Carvalho, e nós montamos como um pub bar. Para que isso, Fartura? Onde a gente podia testar as cervejas, onde tinha os amigos para criticar, o povo linguarudos lá no interior, inteiro, né? Sempre bom. E lá a gente tinha um parâmetro melhor, né? Então o início nosso, a gente começou lá no pub bar com 1000 litros. Era uma fábrica com 1000 litros e atendia o bar também ali na cidade. Só que antes de iniciar a Oak, eu já tenho história de cervejeiro já, eu vim da Kaiser, a Heineken hoje, né? Onde eu comecei em 2000 lá, na parte de processo, eu passei por todas as etapas lá. Então Você veio fazer faculdade aqui, né? Isso, faculdade aqui, química, daí no meio do curso já entrei na Heineken lá e fui até 2007 lá. Saí em 2007, daí que eu tava meio cansado já, eu tinha acabado de fazer um curso de cervejeiro no Rio de Janeiro, pela própria, que era a escola de cervejeiro na época que tinha no Brasil, né? E daí eu tava já proposto a subir, já começar a seguir a cargo de gerente ali na Heineken, só que daí eu fiquei nesse impasse, se eu vou ou não vou, eu gostava muito da docência. Isso eu passei no mestrado no EPG, onde eu fiz engenharia de alimentos, em cerveja também. Falei, pronto, me achei. Isso comecei a dar aula na UTF como colaborador também, gostei, trabalhava de segunda a sexta. Sexta-feira à tarde desligava a chave, não tinha preocupação nenhuma, né? Aí nisso eu fui para Curitiba fazer o doutorado lá em engenharia de alimentos, engenharia de bioprocessos na Federal lá, em cerveja também. Só que quando eu fui para lá, a Beerhof me chamou para, isso em 2009 mais ou menos, para mim entrar como cervejeiro. Beerhof é uma das microcervejarias mais antigas do Paraná. Até quem lembra que os antigos tinham um shopping aqui, no bar. Só que eles estão desde 2000 já na produção de cerveja artesanal, então foram os pioneiros, né? Daí eu peguei, falei, vou largar o desafio do doutorado e vou voltar para a cervejaria. Assistente, né? Vamos lá então. Aí lá eu fiquei mais 2 anos lá, onde eu tive essa adaptação da cerveja grande para pequena, né? E eu conto essa história porque a maioria da cervejaria artesanal hoje no Paraná são quantas? São 220, alguma coisa assim, né? A maioria das cervejarias no Paraná artesanal hoje, eles vieram da panela. Então começaram na panela lá, com os amigos, não sei o quê. Você faz na panela? Faz na panela? Então, a maioria dos bares, eu acho que quase 95% veio desse mercado da panela, né? E eles têm um conceito um pouco diferente. Como eu já vim da grande, eu vim com uma cabeça diferente já do mercado, do estilo de cerveja, como que ela tinha que ser. Isso ajudou bastante a gente crescer, né? De cerveja filtrada, a maioria das cervejas artesanais não filtra cerveja, que a gente filtra. Que é a cerveja cristalina, Pilsen, né? A maioria trabalha com decantação. Na filtração você acaba perdendo um pouco da qualidade, mas o brasileiro gosta de cerveja cristalina. Essa é a realidade, então tem que seguir. Demora 15 dias para ficar pronto. Então eu estou produzindo hoje aqui, mas já é para só o dia 5 de janeiro. Então desses 15 dias, um dia a gente fala que é a parte quente, que é a abraçagem. São 7 dias fermentando, nós vamos ver a fermentação, e 7 dias maturando. Então, essa primeira etapa aqui, nós vamos provar todas as etapas para vocês conhecerem o gosto de cada uma. Essa primeira etapa aqui é onde a gente adiciona o malte, e a gente vai ver na salinha depois lá, o lúpulo, onde dá o amargor da cerveja, e onde você prepara as receitas. Então aqui como se fosse uma batedeira e os tanques é o forno. Vou fazer um bolo de chocolate, eu acerto a receita aqui. Vou fazer um bolo de chocolate com cenoura, essa parte quente. IPA, Session IPA, tudo, cada um tem sua receita. E os tanques recebem a produção. Os tanques maiores nossos são Pilsen, geralmente, alguns IPAs, e os menores a gente faz os especiais daí. Então essa etapa aqui, ela chega uma hora que ela chega a 98 graus. Por isso a cerveja ela é esterilizada antes de, que é para desomerizar o lúpulo, para soltar o amargor do lúpulo. Passou essa etapa aqui, ela vai para o tanque onde começa a fermentação. Essa aqui demonstra que a minha levedura que está no tanque aqui,
ela está fermentando, ela está transformando o açúcar que está presente no mosto em duas moléculas, CO2, que é o gás que está liberando aqui, e o etanol que fica no tanque. Então essa etapa de fermentação. Esse tanque aqui a gente começou ontem já, ele já está começando a... Por isso não provar cerveja doce, ali vocês vão ver a diferença da doce, da fermentando e da maturando. Passou essa etapa aqui, ela entra numa fase de maturação, onde ela fica 7 dias descansando, para ela poder preparar ela para filtrar. Então, nesse tempo que estamos falando foi 15 dias. Depois que ela deu o prazo dela de descanso, ela vai para o filtro. Nós vamos conhecer o filtro ali, onde a cerveja fica cristalina e vai para o tanque. É? Tá quente, viu? Cuidado. Bem pouquinho, né? É chimarrão. Almoço. Seguimos com uma alta gastronomia, né? A gastronomia contemporânea também, onde nós pudemos experimentar um prato aí maravilhoso. O conhecido como sous vide também, né? Que é cozimento a vácuo a baixa temperatura, e acompanha uma polenta italiana com trufas negras, né? E para harmonizar junto, a gente tem um drink que é lançamento aqui, que é o penicillin, que é um drink bem clássico, só que com uma versão com mel silvestre da região também. Então vocês vão experimentar essas duas criações nossas aqui do restaurante, né? O prato já tem no menu há muitos anos, tal. Então a gente só inscreveu ele na promoção, né, no circuito. E o restaurante tem mais de 25 anos de existência, já estava em outro lugar, veio para cá e tal, mas continua com a mesma proposta e tudo mais. A ideia foi justamente para implantar o sistema de cocção, isso mais de 20 anos atrás aqui em Ponta Grossa. Ninguém nem sabia que existia aqui na região, né, o sous vide, e a gente resolveu implantar com a costela, né? Então a gente pegou, e é uma costela do dianteiro, ela é magra, ela não é a costela tradicional que a gente conhece, né? Então ela não tem muita gordura, mais carne e bem macia, vocês vão gostar. O restaurante ele foi criado por mim e por meus irmãos, a gente inaugurou em novembro de 2000, quando era lá no Hotel Vila Velha, era o ponto lá. Aí, devido a mudanças e tudo, a gente veio para cá. Então, durante 25 anos, a gente trabalha com eventos também, faz bastante eventos, casamentos, eventos fora, em outras cidades também. E também o delivery. Se alguém quiser conhecer a estrutura, aqui, essa parte do salão aqui é na faixa de uns 20% só do imóvel. A parte de trás aqui é bem grande, a gente trabalha também até a outra rua de fundo aqui, servindo a parte de delivery e eventos, né? Então, a história é essa aí, tem uma tradição. Eu vim de uma família que meu pai tem um restaurante aqui há 53 anos, então nasci dentro do restaurante, família inteira envolvida com o restaurante, né? Então a gente já tem uma experiência aí já de 25 anos fazendo já o que a gente está fazendo e apresentando hoje. Fomos para um café rural, né? Uma experiência num bosque também, de contemplação, de contato consigo mesmo. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui, né? Vocês do Sebrae. Essa experiência, o Fogo, Prosa e Viola, nasceu, né, no produto de experiência turística do Sebrae. E para a gente é uma alegria assim, poder contar um pouco da história da nossa região através dessa experiência. A ideia é que essa experiência seja como uma colcha de retalho, que nem está ali na mesa, para costurar todos os pedacinhos da nossa história, né? Seria muito bom e muito fácil se a gente tivesse algo que exclusivamente nos identificasse, né, na nossa região. Uma coisa só. Mas a gente é muita coisa. E a gente é muita coisa e muita coisa legal, né? Muita coisa potente.
Então, a gente está aqui nessa região incrível, que foi desenhada pela Scarpa Devoniana. A Scarpa Devoniana é a gente, e a gente tem ainda o privilégio de ter algumas joias dentro dessa escarpa, né? Buraco do Padre, Mariquinha, São Jorge, as furnas do Passo do Pupo, que na minha opinião, quando a gente chega ali nas furnas, é o lugar que a gente sente a amplitude dos Campos Gerais, né? Que você olha e pensa assim, então é isso? Campos Gerais é isso aqui? É isso, né? Então, a nossa história começa com mais de 400 milhões de anos. Eu não vou levar 40 minutos para resumir um pouco de tudo isso, mas esse desenho da escarpa trouxe muita coisa, né? A gente tem aí os indícios dos povos originários que passaram aqui com as pinturas rupestres. Tem algumas pecinhas ali na mesa que a gente faz algumas reproduções com cerâmica, que é a nossa maneira de contar um pouco da nossa história, mas honrar quem passou por aqui antes de nós. Né? Foram eles que deixaram nomes de lugares, de cidades, de rios, né? Carambeí, rio de tartarugas gigantes, Itaiacoca, roçado de Itaiá. Então, todo esse misturado, né, ficou ainda na gente. Nós não temos mais esses povos originários aqui na nossa região. Mas a gente tem esse registro da passagem deles, dessa conexão que eles tinham com a natureza, dessa comunhão que eles tinham com a natureza. Tanto que os registros são de aves, de animais. Então, a gente ainda não tem tecnologia para saber o que eles estavam querendo dizer quando eles deixavam ali marcado na pedra. Será que era um piá que estava fazendo um grafite, né? Desenhando? Ou será que era um recado para quem vinha antes, para quem vinha depois? Olha, aqui é um lugar de caça. A gente não sabe disso. Mas o importante é preservar para talvez daqui 100, 200 anos a gente tenha tecnologia para ter esse entendimento. Então vamos deixar para quem vem depois de nós preservado para poder se aprofundar nessa história. Depois a gente teve a passagem dos jesuítas, né, que deixou aí a Capela Santa Bárbara, que deixou uma passagem assim... Gente, eles chegaram a ter 200 mil cabeças de animais aqui na nossa região. Se hoje 200 mil cabeças de animais é bastante coisa, imagine a prosperidade que era isso, né, há 200 anos atrás. Então, a gente conta, através disso, a história das pessoas que passaram aqui anônimas, né? Não são nomes que estão nos livros de história, mas essas pessoas fizeram a nossa história, né? Fizeram a gente ser quem a gente é de alguma maneira. Aí vieram os tropeiros, né? Junto a jesuíta tropeiro, e a gente está num lugar que se chama Passo do Pupo, né? Passagem, um passador. Quem cuidava era o Pupo. Quem foi Pupo? A gente tem algumas ideias assim, mas não tem nada exato, né? Mas a gente sabe que isso trouxe para nós muitas características, né? A Scarpa Devoniana, eu acho que foi o lugar assim que quando os tropeiros saíam lá de Viamão, iam lá para Sorocaba, quando eles chegavam aqui na nossa região, eu acho que eles pensavam assim, ufa, agora o trajeto ficou mais fácil, porque é mais plano, todas as travessias de rios são mais fáceis, e era um lugar também que eles paravam e permaneciam 2, 3, 4 meses para o gado engordar e eles seguirem viagem. Quando a gente estuda a história, né, professor, a gente fala muito lá do ciclo da cana-de-açúcar, do café com leite, de outras regiões e não da nossa. E o tropeirismo deixou um legado, tanto nas nossas características, mas também econômico para o Brasil. Mas era a história das pessoas anônimas, não foi contada, não viraram livro. A nossa vida cotidiana é maravilhosa, mas nem sempre vira capa de revista, né? Ou vira livro. Então, eu acho que foi fácil de ficar
não apagado, mas ter uma nuvem, uma cerração nessa história dessas pessoas que por aqui passaram, né? Aí, eu acho que a gente tem algumas coisas assim, muito características na nossa região. Teve quilombola aqui na região de Itaiacoca, mas a gente não fala muito sobre isso, né? A gente deixa meio quieto. Então, cada vez que eu conto isso, eu acho que é uma forma de a gente resgatar e trazer uma reflexão, né, da nossa história, da nossa região. A nossa região, então, teve essa profusão de pessoas que passavam, né, que eram tanto Passo do Pupo. As pessoas passavam, mas não permaneciam por muito tempo, né? Então, tinha as pessoas que moravam aqui e tinha o povo de passagem. E eu acho que essa passagem, assim, deixou a gente, de uma certa maneira, um povo com características únicas, né? A gente tem o sotaque caipira do interior de São Paulo, que fala porta, porteira, portão. Mas a gente tem o jeito gaúcho de um ritmo, do leite, né? Então a gente tem esse jeito meio misturado. Ninguém fala, eu vou pegar um óleo de soja no mercado, né? Vou pegar um azeite. Pegando lá da palavra em espanhol, do castelhano. Então, essas características deixaram a gente assim muito marcados, eu acho. E aí também depois veio a ferrovia, né, na Estação Saudade, esse entroncamento, que deixou de Ponta Grossa ser uma cidade só rural, né, mas virou um outro polo, trouxe uma outra movimentação para a cidade. Vieram os imigrantes de maneira geral, assim, né? Eslavos, alemães, russos, que eram povos que guerreavam lá onde eles moravam. E chegaram aqui, eles tiveram que morar no mesmo bairro, trabalhar junto. Então eu acho que, de certa maneira, tudo isso deixou a gente um povo sério, né? Um pouco desconfiado. Deixa eu ver bem antes de eu dar uma risadinha. Mas que gosta de trabalhar, que valoriza o trabalho duro, que não gosta de muita ostentação, né? Que acha muita coisa frivolidade. Então, tem um jeito mais seco, mais direto de se comunicar, de fazer negócios, de tudo. O quê? Eu não falei olhando para você, Karen. Mas é uma característica. É uma característica, né? É diferente de outros lugares que os povos chegavam com a família para migrar. Aqui tem lugar que os quartos das meninas eram fechados dentro do quarto dos pais, né? Não tinha porta nem janela para fora. Para ter certeza que não ia fazer nenhuma safadeza. Quarto castidade, né? E aí a gente chega aqui, né, nessa costura que a gente quer fazer com fogo, prosa e viola, que é, né, falar, a gente é muita coisa e tá tudo bem, né? E é legal isso. Mas eu acho que a gente precisa contar mais, porque de alguma maneira, nós não gostamos assim de falar de quem nós somos, de fazer marketing pessoal. Vamos falar, né, em linguagem atual, ser pontagrossense não está junto com o marketing pessoal. E se a gente não fizer isso, não contar a nossa história, eu acho que a gente não vai conseguir entender e valorizar a nossa região como ela deve ser, como ela precisa ser valorizada. Porque nós, de modo geral, nós não entendemos e não tomamos para nós mesmos o valor que a gente tem. Às vezes tem lugares, sei lá, interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que com muito menos fazem muito mais do que nós. Eu acho que acanhado, é meio, né, mais desconfiado. Não gosta dessa questão de se promover. Eu acho que é uma questão do pertencimento mesmo, como fala.
Aham. Mas toma para si a história. Eu me sinto, cada vez que eu conto a história, eu me sinto mais empoderada. Né? A gente vai, mas a gente vai evoluindo, né? Esse produto eu não conhecia Né? a tua cozinha, mas A gente está sempre. é muito. Tem muita coisa tem vários parceiros aqui, várias, pessoal da imprensa. Como é que a gente potencializa Tudo isso. Mas é falar, é mostrar. Eu acho que falar nas escolas, falar com os amigos, né? Contar todo esse processo. Mas tudo isso aconteceu dentro de mim que eu cheguei aqui, eu era encantada com esse lugar, como é fácil de ser encantado por Itaiacoca. E eu sou pontagrossense, mas eu não entendi exatamente a profundidade da beleza de Itaiacoca, né? Não conhecia a história e tudo mais. Então, a gente... E aí, curiosa, o bichinho curioso, né? Vai lá, pesquisa uma coisa, daí acha outra coisa. E aí a história vai ganhando corpo e cada vez vai aumentando, né? É um retalhinho a mais que eu vou costurando na história da partilha, mas a história da partilha também é a história da região de Itaiacoca, né? Me partilhar. Então fazem 4 anos que a gente mora aqui, a gente fez um movimento de sair da cidade e vir morar no campo, eu, meu esposo e minhas filhas. E faz 1 ano e meio que a gente tem um café rural. E a gente é café rural, não colonial, porque estamos em Itaiacoca, que não é colônia de nada, é um tudo junto e misturado. Eu não quero falar sobre adolescentes, Karen. Não estou preparada para isso. Elas eram crianças, agora elas... É falta de juízo, a gente é louca. Não é coragem, é só falta de juízo. Mas elas estão cada vez abraçando mais a história, né? Esses dias uma amiga minha falou, viu, eu fui lá aplicar prova na escola da Patrícia, ela explicou o café rural para mim e falou e fez propaganda e passou, faça reserva e faça isso, faça aquilo. Falei, isso aí então a gente está tendo, né? Isso. Então a gente abre sábado e domingo do meio-dia às 6, né? A gente abre sábado e domingo do meio-dia às 6. A gente faz reserva antecipada, pode ser pequenos grupos, pode ser um aniversário, uma comemoração. Por que a gente pede para fazer reserva? Não é porque é chique, né? Muito pelo contrário. Mas é porque às vezes a gente fecha para algum evento. E como a gente é a única opção de café rural em Itaiacoca, se a pessoa vem até aqui para tomar um café rural e a gente está fechado, eu acho que é uma frustração muito grande. Então manda um WhatsApp, chega lá, conversa, não precisa, né? Pode ser até no mesmo dia que resolver vir, tá tudo bem. É fácil assim, é bem simples. Avisa que tá vindo Avisa que tá vindo. 429-9948-9621. Os produtos que a gente tem o café rural, que não é um café colonial, porque Itaiacoca não é colônia, né? Então aí a gente tem a receitinha, pãozinho, feijão tropeiro, né? Com a nossa cara, com a nossa identidade. E fazemos café, fazemos almoço também para grupos, a gente recebe grupos também, dá para reservar um almoço ou café da manhã. É comum a gente receber grupos que vêm de outras cidades, que viajam uma noite inteira, chegam aqui para tomar café da manhã e vão para o Buraco do Padre. Vocês podem daí se servir do cafezinho que o Anderson já passou aqui no fogão a lenha, tem um mate gelado ali. Deixa eu aproveitar então. Que o mate está na bandeira do Paraná e a gente esquece dele, né? A gente está falando das experiências, né? Aqui, quero elogiar. Nossa, além de tudo isso, né? Dessa questão aqui da beleza, de tudo, a Daniela é muito aplicada, né? Eu falo, meu Eu sou uma Deus, boa aluna. cada vez mais eu aprendo, né? Sempre mais uma novidade. Então a gente fica muito feliz. Eu falo, nossa.
sempre apaixonada, assim, né? Você é demais. Você é demais. Eu chamo aqui as parceiras, vem a Karen, Yane, Brasil, Cris, vem aí, Nossa. diretamente. Passem, porque porque eu trouxe a gente vocês tá- de oferenda para os É mosquitos. verdade, é uma ocasião. No meu contrato não estava combinado. Esse aqui a gente fez. Anne, vem aqui conosco também, né? Ai, gente, tudo Então, isso pode ser em inglês, porque eu fui prof de inglês, então essa experiência pode ser bilíngue. Fale por você, tá? Então, até a ideia de colocar aqui como experiências foi a Aniela que falou, Nádia, tem que reforçar, Colocar- né, que é a experiência também, E colocar né? num quadrinho E pra no gente. quadrinho. pra E gente- aí a gente fez essa entrega no salão de turismo, né? Aham. E aí a Aniela não pôde Não estar podia lá. fazer Eu falei, ó. grupo, né? E aí eu falei, Não. depois várias vezes que eu vim, eu falei, nossa, acho que era o momento certo, era hoje Ó, mesmo. a hora né? certa, o lugar Até certo. com todos vocês, assim, né, aqui junto, valorizando as iniciativas, valorizando o seu trabalho, né, principalmente, esse lugar incrível, né? Então a gente quer entregar. Esses são os certificados aí das experiências, depois a Aniela pode relatar um pouquinho mais, né? Uhum. Hoje que a gente vai vivenciar é uma das experiências que ela comentou, né? Mas ela, muito aplicada, fez mais 3. Né? Então aqui a gente tem mais 3 experiências. Estão, né, Anne, Anne no catálogo de experiências turísticas aqui de Ponta Grossa, também da região dos Campos Gerais do Paraná, né? E que a gente, com muito orgulho aqui, entrega, né? Então, Muito obrigada! Maria Marido? Venha junto, marido! Você quer trazer um caminhão, você Para me ouvir bem, tranquilo, precisa que eu fale num tom mais alto, qualquer coisa vocês me avisem. Então, me apresentando, eu sou o Paulo, sou professor de História, me formei aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atualmente eu trabalho no Refúgio das Curucacas e também presto consultoria historiográfica para empreendimentos turísticos, para adaptar experiências, seleção de fontes. E a ideia agora é pincelar um pouco de algumas coisas que a Aniela passou ali, ela traçou uma linha do tempo bem interessante e eu vou tentar agora trazer um pouquinho mais de dados, trazer um pouquinho mais de gordura para tudo isso que ela já veio contando aqui pra gente. Quando a gente fala da ocupação aqui dos Campos Gerais, né, a gente está falando de uma ocupação de pelo menos 6 mil anos atrás, de 6 a 8 mil anos atrás. As pinturas rupestres que a gente tem aí, que o GUP mapeou, por exemplo, o GUP Universitário de Pesquisas Espeleológicas, as tradições Umbu e Humaitá datam de até 8 mil anos atrás. Né? A gente tem ali no Buraco do Padre as oficinas líticas, que eram locais onde o pessoal entalhava, né, esses instrumentos. Então a ligação do ser humano com a região aqui, com a escarpa devoniana, que a Aniela já falou, com o Buraco do Padre, Cachoeira da Mariquinha, as Furnas, ela é muito, muito antiga. E quando a gente avança um pouquinho no tempo, a gente vai ter a chegada dos europeus na América, o processo de invasão. E nesse processo, essa região como um todo aqui, ela não vai ser de primeira mão, digamos assim, ocupada e explorada pelos portugueses. Os espanhóis vão chegar aqui primeiro. Eles chegam, né, descendo ali pelos antigos caminhos do Piabiru, que cortavam desde Machu Picchu até os confins da América. E utilizando esses caminhos, eles vão chegar ali pela região de Foz ali. Inclusive, tem um documentário bem interessante do Robert De Niro que se chama A Missão, que vai falar um pouquinho da chegada desses jesuítas e tudo mais. Então, é um lugar que ele há muito, muito, muito tempo ele é procurado e ele é ocupado por seres humanos, né? E esses jesuítas, né, tem estudos ali da UFPR que datam que entre 1620 e 1640 a gente tinha em torno de 25 missões jesuíticas espalhadas pelo estado todo. Então já no século XVII a presença dos jesuítas era bem grande aqui na região. Quando a gente avança um pouquinho no tempo, né, a gente vai ter
o começo do movimento dos bandeirantes. Eles vão descer de São Paulo em busca de mais mão de obra escrava e em busca de tomar esses territórios dos espanhóis, porque de acordo com o Tratado de Tordesilhas, esses territórios pertenciam aos portugueses, mas quem estava aqui eram os espanhóis. E nesse processo, os jesuítas eles vão se organizar e vão descer cada vez mais para o Rio Grande do Sul, até eles chegarem na região de São Miguel das Missões. Então, aqueles jesuítas que ocuparam aquela região de São Miguel das Missões, eles chegam no nosso território, eles chegam no que hoje a gente conhece por Brasil, ali por Foz, né? E vai chegar num determinado momento que ali em São Miguel das Missões eles vão produzir 90 mil toneladas de erva mate, por exemplo, né? E isso a gente está falando do século XVII, século XVIII. A domesticação da erva mate, né, enquanto uma planta a ser cultivada em larga escala, é feita nessa época. A ligação dos guaranis, dos indígenas, dos povos originários com a erva mate era uma ligação muito mais ritualística com a planta. Nessa domesticação ela vem nesse processo. E quando a gente avança no tempo, a gente vai ter o desenvolvimento ali das Minas Gerais. E aqueles lugares, aquela região, eles cessam todo tipo de cultivo de outras culturas. Não se criava mais gado, não se criava mais grãos. Toda a atividade daquela região ficou voltada para a exploração do ouro. Então surge-se a necessidade de transportar esses insumos necessários para essa região, né, de outras regiões. E eram regiões ao sul da grande província de São Paulo, que nessa época o Paraná ainda não era emancipado. Então essa região, e o que vinha ao sul de São Paulo ali eram as regiões ali de Viamão. E esse desenvolvimento, né, de criação de cabeças de gado por parte da coroa, esse incentivo, vai resultar no movimento dos tropeiros ali no século XVIII. Então esses tropeiros eles vão começar a tocar gado por meses, né, fazendo o melhor caminho, o melhor trajeto para essas tropas. E chegando aqui na região, como a Aniela bem comentou, a gente é conhecido como os Campos Gerais não é à toa. Os campos aqui da nossa região, que hoje só restam 0,001%, né? E que naquela época eram tão abundantes, eles serviam para que esse gado engordasse e recuperasse essa gordura, porque imagina vocês subirem caminhando em cima de um cavalo do Rio Grande do Sul até São Paulo. Vocês já andaram de cavalo, gente? Quem aí já andou tipo mais que um dia em cima de um cavalo? É terrível. E assim, as tropas, quem iam com os cavalos, com os burros, eram os chefes das tropas, os tocadores. A grande parte dos tropeiros ia tocando a pé. Porque imagina, tinha matas tão fechadas que o gado entrava que era só a pé que eles conseguiam entrar para tocar esses animais. E isso eu estou falando do século XVIII, gente, sem Dorflex para tomar, com o siso nascendo, hérnia de disco, tipos de serpentes aos montes, com uma vegetação, com um ambiente muito mais agressivo do que a gente tem hoje. Então, entender o que essas pessoas passavam nesse trajeto ajuda a gente a entender um pouquinho mais essa casca, toda essa formação que a gente tem aqui nos Campos Gerais. E quando esses tropeiros chegavam aqui na região, eles passavam meses. Quando passava, né, o chamado inverno, porque essa região que eram as invernadas, eles tocavam viagem e seguiam. Nesse processo começam a surgir pequenos núcleos para receber esses tropeiros, para fornecer o que eles precisavam e para continuar tocando viagem. Então vão surgindo pequenas fazendas no trajeto, onde muitos desse gado, desses animais que esses tropeiros traziam, morriam. Então eles iam nessas fazendas em volta dos caminhos dos tropeiros, compravam gado para incorporar a tropa e seguiam viagem. Então o que hoje a gente conhece como essas cidades, principalmente dos Campos Gerais, os núcleos regionais, eles surgem desse processo. Tanto que a maior parte das cidades aqui da região, você vai ver no centro da cidade vai ter igreja. Porque surge, né, é uma das primeiras coisas que se faziam e a partir daí os núcleos surgiam. E outra coisa muito interessante quando a gente nota, por exemplo, Ponta Grossa, vamos utilizar como o exemplo principal. Ponta Grossa, o centro da cidade, é onde ficam as construções mais antigas e ela continua se espalhando. E o interessante é que é quase numa construção grega. Quanto mais próximo do centro você mora, mais bem abastado você é. Quanto mais longe do centro você mora, mais pobre você é. Então essas dinâmicas elas acabam se repetindo em diversas regiões e outras cidades. E quando a gente entende um pouquinho desse processo, a gente começa a entender a ocupação dos indígenas aqui da região,
A gente, né, tem um pouquinho mais fresco na nossa cabeça a chegada dos europeus. A gente consegue, dentro desse balaio de gato todo aqui, entender essa muita coisa que a gente é e que é difícil resumir. Que a Aniela tentou e explicou muito bem aqui pra gente, que a gente é muita coisa e a gente de fato é. Quando a gente vai, digamos assim, andando poucas ruas na cidade de Ponta Grossa, a gente ainda consegue ver aquelas casas eslavas no estilo antigo, que os encaixes eles são todos feitos de madeira, não tem nenhum prego na construção. A gente vai em diversos locais aqui da cidade, a história, os detalhes, eles estão ali presentes. E a gente vive numa dinâmica de tempo hoje tão absurda que a gente não tem mais contato, né? A gente não tem mais tempo de qualidade para conversar com os nossos avós, para conversar com os nossos tios, para entender o tempo, né? O tempo para a gente ele é uma coisa que não é difícil perceber. A gente só percebe com o passar do tempo, com as mudanças biológicas e tudo mais. Mas quando a gente tem esse contato com os nossos avós, quando a gente tem esse contato com as pessoas mais antigas, aqui a gente consegue entender a mudança do tempo de uma forma mais lenta e consegue entender um pouco da sabedoria dessas pessoas e entender as coisas que muitas às vezes a gente sabe que é bom, mas a gente não sabe por quê. Quantas de vocês não tem esses remédios caseiros, esses chás que a gente toma, que a gente sabe que é bom para a garganta, que a gente sabe que é bom para dor de cabeça, mas a gente às vezes não entende o processo, todo o saber cultural, todo o saber histórico que existe e todo o saber que existe em receitas. Por exemplo, o feijão tropeiro, antigamente, as carnes que se colocavam no meio do feijão, eles transportavam embaixo da sela do cavalo, porque o suor do cavalo salgava a carne e fazia, né, esse processo de secagem para manter a carne do cavalo, né? Então, é muito interessante e a gente manter essas pequenas tradições de formas diferentes. O próprio mate que a gente toma hoje em dia, né, essa coisa de reunir-se para tomar o mate coletivamente, reunir com a família, era uma coisa que os povos originários faziam de uma forma ritualística, mas era a mesma reunião que acontecia. Então esses saberes históricos, eles passam pelo tempo, eles resistem ao tempo, mas não depende muito da consciência da gente. E quando a gente toma essa consciência para a gente consegue tornar essa região mais viva, consegue tornar o amor para esse lugar mais presente. Então o convite que eu faço para vocês, se já não fizeram isso, se já não tem esse costume, quem tiver a oportunidade, converse com seus pais, converse com seus avós, pergunte sobre sua família. Gente, é loucura. Recentemente eu descobri que o local que a minha família vem é de um negócio que se chama Entre Rios, que existiu até o século XIX e que depois virou Guaragi. Quando meu avô nasceu, o Guaragi não existia ainda. Então, essas mudanças, essas transformações do tempo, elas passam pela gente. E entender como elas afetam a gente é a verdadeira história. É muito legal a história dos grandes nomes, a história do Getúlio é bem interessante, mas a história da família da gente é tão interessante quanto e às vezes muito mais legal e ajuda a gente a se situar no tempo e se situar no que a gente está inserido. Então, é isso, gente. Acredito que o feijão tropeiro já está quase pronto e, e é esse convite, é essa provocação que eu faço para vocês, para que vocês levem e quem sabe aí consiga ajudar a entender um pouquinho mais da região, um pouquinho mais da gente. É isso, gente. Obrigadão. E finalizamos aqui agora, né, com essa experiência ao pôr do sol. Está maravilhosa. Parabéns, Karen, aí ficou maravilhosa essa programação, né? E aqui, olha, um ventinho gostoso, um pôr do sol maravilhoso. É muito bom e fico feliz que vocês tenham gostado. E fica o convite, né, para quem estiver assistindo, que possa também percorrer esses lugares, acessar o site gastronomiadoscamposgerais.com.br. Lá tem diversas opções e conhecer um pouquinho melhor, valorizar o que a gente tem aqui, levar os amigos, os familiares, final de ano aí chegando, né? Traz as pessoas, vamos sair de casa, sair de frente da televisão, sair da tela do computador e viver experiências, né? E a gastronomia é uma delas, o turismo também, né? Então vai visitar uma cachoeira, um parque e complementa essa experiência com a gastronomia, que realmente vai ser muito bom.
Estamos aqui com a Nádia Joboji, que representa o Sebrae e vai contar um pouquinho para nós hoje desse tour gastronômico. Tudo bem, Nádia? Olá, tudo bem? Tudo certinho. Então, o tour gastronômico faz parte do Circuito Gastronômico dos Campos Gerais, que tem intuito realmente de promover, divulgar, discutir, debater sobre a gastronomia da região, né? Que a nossa região é muito rica em experiência, muito rica na gastronomia, no turismo. Então, junto com os parceiros, né, resolvemos fazer esse circuito para que realmente a gente possa divulgar cada vez mais os atrativos da nossa região. Encerrando o dia nessa paisagem maravilhosa aqui de Itaiacoca. Não, com certeza. Itaiacoca é um dos lugares fantásticos que a região possui, né? Então, vários atrativos, várias empresas. E não poderia, né, deixar de terminar aqui contemplando essa paisagem fantástica, esse pôr do sol maravilhoso, com gastronomia incrível, né, com identidade, com cultura, né, fechando com chave de ouro o nosso tour gastronômico. Tá certo, muito obrigada, Nádia. Obrigada. Jungle.